Boa noite a todos, primeiramente. Sejam muito bem-vindos ao episódio do AML Cast, uma iniciativa da Associação Médica de Londrina, em parceria com o Grupo Vitra In Vitro. Meu nome é Lucas, sou representante do Grupo Vitra, sou aluno de Medicina do segundo ano da Universidade Estadual de Londrina. E hoje nós vamos tratar de um tema muito legal, muito interessante, que vai agregar bastante tanto para estudantes de medicina quanto para alunos já formados. Nós vamos falar do plano B de um médico. Doutor? E para conversar com a gente aqui hoje, nós temos dois convidados muito especiais, que são as sumidades em suas áreas. Dr. Horácio Alvarenga Moreira, médico urologista, formado aqui na UEL também, e doutor aqui, professor nosso do curso de medicina. Dr. Vinícius Álvares Delfino, também uma referência da nefrologia, nosso professor, não mais professor da UEL, né, doutor? Agora vai contar um pouco disso também. Agora não mais, aposentou-se recentemente, mas professor da PUC também. Os dois são professores da PUC, na verdade, né? Mas hoje nosso assunto aqui não é nem para falar de nefrologia, nem de urologia, mas sim, como o Lucas mencionou, desses outros aspectos, outras características que são inerentes à carreira do médico, né? Não é só no consultório, não é só na prática médica que nós trabalhamos ali. Então, vamos começar a nossa conversa aqui hoje. O primeiro ponto que nós gostaríamos de trazer para essa roda de conversa é qual a importância que vocês viram em ter um plano auxiliar à medicina. Quando vocês iniciaram essa empreitada nesse plano B na vida de vocês, por que vocês viram a importância desse plano? E até contem um pouco assim, claro, o que vocês escolheram e por que escolheram de repente a área que vocês escolheram aplicar esse conhecimento, as outras habilidades também. Bom, eu gosto de dizer assim, né? Se me permite, Vinícius, eu falar? Claro, por favor. Eu falo que a primeira, e eu falo isso para os meus alunos, né? Seja na graduação ou na pós-graduação, que para você ter um plano B, você tem que dar certo na sua profissão, né? E dos requisitos para o indivíduo ter sucesso na sua profissão, além, é óbvio, da formação, ele tem que se tornar necessário, né? E eu vou rapidamente dizer o que, né, tentar definir esse pensamento meu, porque, lógico, se você deu certo, você vai ter oportunidades de ter um plano B. Se você não deu certo, talvez você tenha que viver só com aquilo que a medicina te oferece. E nós estamos num momento muito complexo da medicina hoje, com esse volume enorme de escolas, com esse número enorme de profissionais sendo lançados no mercado. A maneira com que a medicina tem se tornado no país, né, com a saúde suplementar na mão de empresas que, na verdade, visam um lucro, né, e já pensando pouco na qualidade de serviço, né? Então o médico ele precisa dar certo primeiro para ele pensar no plano B. E para ele dar certo, ele tem que se tornar necessário. E o que é se tornar necessário, né? Ele tem que ter um produto que, no meio onde ele decidiu, para onde ele resolveu ir ou praticar a sua profissão, o sistema possa precisar dele, né? Eu vou dar dois exemplos, né, muito claros dois alunos recentes que passaram por nós. Um aluno queria ficar em Londrina, né? Um aluno muito bem formado, brilhante, e ele queria e precisava ficar em Londrina. Então, como é que ele vai dar certo em Londrina? Ter uma urologia de ponta, com profissionais absolutamente habilitados, um número de profissionais já o suficiente para a região. Então, ele foi buscar algo de novo para cá, né? Estou dando um exemplo do Ricardo, que foi fazer uma especialização em cirurgia robótica, e isso fez com que o sistema, digamos assim, ele se tornou necessário para o sistema, e rapidamente ele cresceu, e está crescendo, né? Um outro que se formou logo depois, alguns anos depois, o Jaime, que eu acho que você conheceu, um urologista brilhante, né? Um urologista com todos os requisitos, né? Mas com aquela formação para Londrina, talvez ele não fizesse nenhuma diferença, mas ele escolheu uma cidade, Cuiabá, onde aquela formação que ele tinha, que ele já era
um urologista, um expert em cirurgias minimamente invasivas, já também com certificação em robótica. Ele foi para um lugar que ninguém fazia isso. E em 3 anos, ele é um urologista mais importante da cidade. Ele está entrando no 4º ano. Isso eu estou falando porque é o urologista mais importante de Cuiabá, ou seja, uma cidade com 1 milhão de habitantes, né, com perspectiva de crescimento, crescendo 17%, o estado cresce 17% ao ano, mais do que China, mais do que Índia, né? E ele foi para esse lugar. Então, ele se tornou necessário. Se ele ficasse em Londrina, ele ia ficar brigando com os pares, né, tão bem preparados quanto ele, né? Certamente ele ia demorar alguns anos, 10, 15 anos, para ele ocupar o espaço que lhe é merecido, né? Uma vez que ele está preparado para isso, que lhe é devido, né? E ele foi para uma cidade onde aquele serviço dele era necessário, né? Então isso já colocou ele no topo rapidamente. E com isso ele começa a ter retorno da sua profissão e certamente vai abrir espaço para que ele passe a ter um plano B, né? Eu acho que o plano B, Vinícius, eu tenho pensado nisso desde que vocês falaram, eu não sei como aconteceu comigo, mas eu acho que aconteceu justamente quando você começa a ir bem na sua profissão, as coisas começam a dar certo, você começa a ver oportunidades ou necessidades, né? Necessidade de promover uma modificação, criar um novo serviço, né? Ou um outro negócio, porque aí também sobrou algum dinheiro daquele seu trabalho, e aí vem o plano B, né? Mas primeiro você tem que dar certo, se tornar necessário. Acho que eu vou acompanhar um pouquinho o Horácio. Prazer estar aqui com você, Horácio. Sempre que a gente não se vê, que coisa boa estar aqui. Bom, eu acho que assim, muito está certo, penso muito parecido com o Horácio. E eu acho que a gente pode começar desde da escola de medicina, eu vejo muito claro. Eu entrei na escola de medicina com a ideia clara que eu ia ser oftalmologista. Quando eu entrei no internato, na primeira cirurgia, eu tinha certeza que eu não ia ser oftalmologista. Depois eu queria ser cardio. Com o passar do tempo, fui passando pela nefro e lá tinham. Aí eu acho que tem uma figura do modelo. Tinha o Dr. Altair Mocelin, Dr. Pedro Gordon, Dr. Anuar, que me fascinaram. E eu escolhi fazer nefro, não só pela qualidade do serviço, mas pela oportunidade que eu enxergava. E fiz a residência. Quando eu terminei a residência, eu tive a chance de ser chamado para trabalhar no grupo. Foi uma coisa muito bacana para mim. E a minha colocação foi, eu quero trabalhar, mas já tinha um plano B, queria ser docente. Queria me especializar. E isso que você falou de ser necessário era o que eu pensava. O que eu via? Eu via um vazio em relação à doença renal diabética, né? Eu vi um vazio. Falei, bom, então eu acho que eu gostaria de estudar doença renal diabética. Então nós fizemos um acordo e eu fui estudar, né? Onde teu pai estudou, na Inglaterra. Nós ficamos 2 anos lá e eu fiquei trabalhando com diabetes. Transplante de vetas pancreáticas em seres humanos, diabetes experimental, diabetes clínico. Quando eu voltei, tinha um diferencial, ok? Então, em relação a diabetes, pelo menos que era a área que eu tinha, alguém já me dava um diferencial. Em seguida, eu fui fazendo concurso. Fiz 4 testes seletivos. No 5º foi um concurso, daí foi aprovado. Então, esse é o plano B já. O plano B já começa, cara, eu queria ser docente. Essa era uma coisa que me fascinava, e me fascina até hoje. Então, a partir daí, eu acho que o pressuposto maior tá bom. Um outro pensamento que eu estou fazendo essas coisas, o que eu vou envolver? O Dr. Mocelin me enrolou tão bem, posso falar isso? Quando eu entrei, eu falei assim, chefe, eu adoro trabalhar, eu adoro estudar e dar aula, mas não me botem em administração. Não quero fazer gestão de pessoas, não quero fazer gestão de clínicas. Passado 3 anos, ele bate no meu ombro e falou assim, chegou a tua vez. E como até que era visto isso? Porque eles já tinham, vamos dizer assim, o serviço, né? Já. E eles mesmos administravam? Eles mesmos administravam. Quem administrava o serviço, cada um administrava uma parte. O Anuar cuidava de diálise peritoneal, o Pedro cuidava de hemodiálise e o Mocelin cuidava de transplante e do serviço como um todo, era o chefe.
né? E eu entrei nessa sociedade com um crescimento progressivo. Achei que era um crescimento que para a formação que eu tinha era bom. E daí eu passei a ir para a gestão. Para ir para a gestão, eu fiz uma porção de cursos, fui atrás, né? Sebrae, Senac, vai falando aí. Bastante tempo e fui jogado, sem nem muito preparo, mas com uma retaguarda muito boa. E foi uma época ótima. Eu comecei aqui um pouquinho, daí nós temos uma unidade que estava montada em Santo Antônio da Platina, e fiquei administrando 10 anos lá. Sim. E depois, antes disso, em Cornélio Procópio, onde eu fiquei 8 anos. Então, gestão também foi uma coisa muito legal de trabalhar. E depois tem mais algumas outras coisinhas que a gente pode comentar também. Mas é bem parecido. A ideia é o que eu posso fazer que me diferencia, por que vão precisar, porque a região precisa da minha presença. Eu acho que tem que ter algum diferencial. E esses outros interesses, só até que o senhor comentou por alto aí, assim, de gestão, tudo, o senhor falou dos cursos, mas como que o senhor via, por exemplo, desse detalhe de precisar dessa formação? Porque o que eu acho que é uma coisa muito frequente, é uma coisa que nós não temos, uma queixa muito comum, não temos nada disso na faculdade. Né? Como estudante, a gente vê, é um dos motivos que a gente fundou o Grupo Vitra também, que é essa parte de empreendedorismo, de inovação, que a gente não vê tão presente nas universidades. Então, a gente não sabe quando começar essa busca por um plano B, quando a gente começar a buscar um diferencial, se a gente tem que fazer isso antes de se formar, se tem que fazer isso depois de formado. É uma dúvida que a gente tem, porque a gente acaba ficando um pouco de mãos atadas, porque, que nem o doutor falou, a gente tem que ter alguma coisa de especial para conseguir entrar nesse mercado, que já tá um pouco saturado em várias áreas, né? Só que a gente não sabe se começa a procurar isso durante a faculdade, depois da faculdade. Dá um medinho, né? Acho que vou deixar a Fornés começar. Realmente, na escola se discute muito pouco, né? Aliás, até pelo papel do médico, né? Ninguém discute que o médico vai ter que sobreviver do seu trabalho como médico, né? Dá a impressão que o glamour que tem na profissão de ajudar o próximo, de curar, e não se discute que, na verdade, aquele indivíduo vai ter que sobreviver, né, da sua profissão, né? Então, na verdade, durante a faculdade é meio até um tabu o indivíduo dizer que ele vai ter que ganhar algum daquela profissão para que ele vai sobreviver. Que não é verdade, né? Todo mundo vai fazer um curso daquele e é dali que ele vai tirar o sustento para sua família e assim por diante. Então, acho que isso atrapalha um pouco o médico com relação à questão financeira. E eu gosto e eu lembro muito para os meus alunos que às vezes, logo que eles se formam, eles não ganham nada e de repente eles entram no mercado e começam a ter alguns vencimentos que são significativos, né? Principalmente no meio social como o da gente, mas para eles não se iludirem com isso, porque esses vencimentos, quando comparado com um profissional, né, que às vezes tão qualificado quanto ele, eu gosto de citar o pessoal do Ministério Público, por exemplo, um delegado ou um juiz que começa a sua carreira ali recebendo 25, 30 mil reais por mês, mas esse profissional, como ele é um funcionário público, ele recebe o dobro disso em benefícios, ou seja, aposentadoria depois de 25 anos, e o médico não tem nada disso. Isso é muito pouco discutido, né? Então, o médico ele vai receber, vamos dar um exemplo, um plantão hoje que se paga em torno de R$ 1.200, R$ 1.300, ele vai pagar imposto de renda sobre isso, mas o custo para fazer aquele plantão, então ele vai estar recebendo por hora de trabalho R$ 80, às vezes menos, né, do que isso. Mas aquele indivíduo não ganhava nada, aquilo é um volume de dinheiro muito grande, né? Porque ele não ganhava nada e de repente ele faz 10, 12, 15 plantões por um mês, só que ele tem 20 e poucos anos e ele aguenta isso no começo, aguenta isso. Com o passar do tempo ele não aguenta se dedicar tanto e nesse trabalho, embora ele tenha um volume expressivo de dinheiro nesse primeiro momento, mas ele não tem férias, não tem 13º, então isso precisa já ser discutido agora. Então o médico precisa
de alguma maneira, está pensando que ele vai ter que sobreviver dessa profissão dele. Então, ele tem que se diferenciar, porque nós vamos ter duas medicinas aí muito claras, ou seja, uma medicina top, onde o indivíduo vai conseguir ter uma remuneração adequada, e nós vamos ter uma medicina muito ruim, com uma remuneração muito ruim, devido ao volume de escolas, né, que tem, o quanto de profissional que vai ser lançado no mercado. O que eu quero dizer com isso? Que em nenhum momento se discute que o médico precisa ganhar algum com o seu trabalho. E mais do que isso, o sistema, e aí o sistema, até o sistema público, porque quando a gente fala da saúde suplementar, a gente esquece que o sistema público empurra um contingente muito grande de pessoas para a saúde suplementar, porque ela não quer bancar o custo desses indivíduos, e aí a saúde suplementar se aproveita disso, e com o mercado, com profissionais sobrando, explora o profissional, e o profissional não tem plano de aposentadoria, ele não tem plano de saúde, ele tem que arcar com tudo isso. Então o ganho dele, que às vezes no primeiro momento ele parece bom, significativo, ao longo do tempo ele vai ser ruim. Então isso a gente precisa discutir na escola, né? E lógico, o indivíduo tendo essas informações, ele vai ter que estar pensando no plano B, né? Eu acho que uma questão é isso também, é saber que a profissão ela é dependente do seu horário trabalhado, né? Diferente de uma carreira, você não tem, se você parar de trabalhar, você vai tirar férias, você está deixando, não é só o custo das férias, vamos dizer assim, mas também o período que você deixa de receber, de ganhar, né? E isso tem um impacto muito grande, e eu vejo assim que a minha geração sofre um pouco com isso, porque quem já tem filho começa a ver, se preocupar mais com isso, e quem ainda não tem, às vezes está pensando assim, não, mas dá para segurar, isso aí tá bom, é exatamente às vezes esse momento que às vezes é meio sedutor aí no começo. Concordo, eu vou pegar carona aqui um pouquinho, mais uma vez. Tá bom ficar aqui, eu estou pegando umas caronas boas. Eu acho o seguinte, bom, por exemplo, eu nunca pensei em fazer nenhuma outra coisa que não fosse medicina. Então, não tinha um plano B antes de entrar no negócio. Eu tinha que ser, meu desejo era ser médico. E a gente tinha mesmo uma ideia, até que é um realismo mágico, que tudo será provido, né? E que não é verdade. Então, assim, nessa parte, os pais podem orientar bastante, porque meu pai era advogado, e quando eu fiz 16 anos, ele já me colocou como trabalhando com ele no INSS, recolhendo, já olhando lá para frente o que queria acontecer. Então, a família pode ser uma fonte de apoio e a gente vai poder ajudar. Então, essa foi uma coisa muito interessante. A segunda coisa interessante foi perceber que à medida que a gente ia se especializando, né, nosso salário ia aumentando, necessariamente. Então, não adianta você imaginar que você vai terminar, não vai fazer residência e o seu salário vai subir. Não vai. Vai subir as pessoas que forem se diferenciando. Então, faz a sua especialização, seu mestrado, seu doutorado. Doutorado para quem quer carreira acadêmica, o mestrado não necessariamente. E vai crescendo nisso. Cada ano estudado, adiciona. Vou dar um exemplo. Quando a gente abriu Santo Antônio da Platina, uma unidade num lugar que não tinha unidade de diálise. E no dia o prefeito me chamou para fazer uma abertura, capitalizando na clínica, que ele não tinha feito nada na clínica, mas me chamou para capitalizar para lá. E eu fiz o discurso e ele pediu que passasse para a assessoria de imprensa dele. No meu discurso eu lembro como se fosse hoje, que na missão que a gente tinha lá era de fornecer uma diálise de alta qualidade para melhorar a qualidade de vida e a sobrevida dos pacientes aos nossos cuidados. E tinha o segundo item, com uma remuneração digna. Pois bem, quando eu cheguei para discursar, a remuneração digna estava riscada em vermelho. Então, não pode falar de uma remuneração digna. Como eu não podia falar de uma remuneração digna, nem a boca abri. Deixei do jeito que estava. Eles se viraram sem a minha presença. Então, essa é uma ideia que as pessoas têm, que a gente não tem que sobreviver. Nós temos que sobreviver e prosperar, né? Na medida do possível, esse é o desejo. Então, eu acho que a ideia começa desde você gostar. Você tem que gostar da coisa que você faz, tem que ter entusiasmo e tem que ter empatia. Com a inteligência artificial aí, o que vai diferenciar a gente é empatia, pode ter certeza. A capacidade de perceber o sofrimento, colocar-se na pele do outro, porque muitas outras coisas, além de curso abusivo, de criação de curso abusivo, muitos e muitos vão ser substituídos em tarefas muito simples,
Então isso vai algumas especialidades, em particular, você desaparecer. Sim, então isso nós temos que estar preparado, né? E acho que daí sim, né, nasce o plano B. E o plano B é assim, tá, eu estou fazendo isso, mas eu não vou ter força de trabalho para tocar. Eu, pelo menos, não imaginava ter força de trabalho de levar a minha profissão até muitos anos. Então, como é que eu faço para, depois de uma determinada idade, ter uma renda adicional que me permita ter uma velhice relativamente tranquila, sem depender dos filhos? Importante. Eu acho que é por aí, tá bom? Acho que a gente pensa desse jeito. Vamos interromper um pouquinho, que a conversa tá boa. E eu vou deixar um gancho também para a gente continuar essa conversa no segundo episódio.